Meu nome é Daniele, eu sou coordenadora pedagógica da Academia Ractal e vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que é didática, certo? Para iniciar, eu vou ler para vocês dois diálogos. O primeiro diálogo acontece entre dois alunos de história. Então, um aluno chega para o outro e diz: Ei, e aí, você já pagou aquela disciplina de história moderna? Aí o outro diz: não paguei. Será que vai ser oferecido esse semestre? Acho que sim, mas vai ser pelo aquele professor Manuel. Eita, então não vou pagar não gosto desse professor. Ele não tem didática. Já o outro diálogo, o que acontece? Um aluno vai e diz, um professor, um pesquisador na verdade, pergunta para um aluno: e aí, quais são as disciplinas que você gosta? Gosta de história, gosta de geografia, gosta de ciências? Por que você gosta dessas disciplinas? Eu gosto dessas disciplinas porque o professor ensina bem. O que tem um professor para ensinar bem? Acho que ele tem que ser legal, tem que ter paciência com os alunos, tem que saber da matéria. Percebam nesses dois diálogos o quê? Que a gente tem os alunos questionando, caracterizando, dizendo por que é importante ou não ter didática. Indiretamente, eles falam que eles gostam ou não gostam de uma matéria por causa daquele professor, tá? Então, quando a gente vai estudar didática para quem é um profissional da área de educação, para quem tem interesse em ser professor, a gente está estudando a ciência, tá? Que perpassa pelo universo da educação, que prepara aquele profissional para ser um educador. A mesma coisa acontece, por exemplo, para quem está estudando medicina. Esse profissional que estuda medicina, ele tem que ver biologia, ele tem que ver química. Por quê? Porque são disciplinas fundamentais que vão prepará-lo para lidar com o dia a dia de um hospital, né? Ou da parte biológica do ser humano. Do mesmo jeito, a gente vai ter a disciplina de didática, que é uma disciplina que vai preparar o profissional, o professor, para lidar com os alunos, com a prática, com o cotidiano de uma sala de aula, ok? E aí, quando a gente fala assim da origem, da epistemologia da didática, como é que ela surge, tá? A didática, os primeiros estudos, a gente vai ter Comênios, que é o pai da didática, ele é considerado o pai da didática, porque é a primeira pessoa que ousa, que escreve sobre a didática no mundo, né? Não no Brasil, mas no mundo. Então, vejam só o que Comênios nos diz. Nós ousamos prometer uma didática magna, ou seja, uma arte universal de ensinar tudo a todos, de ensinar de modo certo para obter resultados, de ensinar de modo fácil, portanto, sem que docentes e discentes se molestem ou enfadem, mas ao contrário, tenham grande alegria de ensinar de modo sólido, não superficialmente de qualquer maneira. Na época que Comênios faz esse dizer, é uma época em que não existem estudos relacionados à didática, né? Qualquer um poderia ser professor, você não tem uma preocupação do que ensinar, como ensinar. E a didática, ela vai proporcionar isso, né? Como que você ensina? O que você tem que se preocupar com o aluno? Será que todo mundo aprende da mesma forma, né? Ou cada um tem um tempo, tem uma maneira, né? Tem uma inteligência, um tipo de inteligência. E aí hoje, na atualidade, eu trouxe para vocês dois autores com reflexões que perpassam por um processo mais político da didática. A gente vai ter Martins, que vai dizer que a didática busca compreender o processo de ensino em suas múltiplas determinações, para intervir nele e reorientá-lo na direção política almejada. Tá? Então percebam que a didática, ela vai ter uma vertente política, porque ela não está solta dentro da sociedade. A didática, ela vai perpassar pela sociologia, pela filosofia, pela metodologia do ensino daquela área, porque, por exemplo, você vai ter uma didática específica para o ensino de química, uma específica para a física, outra para a matemática. Aqui, hoje, nós estamos abordando a didática de uma forma geral, falando dela de uma forma geral que se enquadra a todos, tá? E aí a gente vai ter também uma definição, que é um dos autores, um estudioso na área, que até hoje ele estuda a didática e traz contribuições bastante significativas, que é Libânio, tá? Então ele diz o quê?
que ela investiga os fundamentos, as condições, o modo de realização da instrução e do ensino. A ela cabe converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos de ensino e selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos. Estabelece os vínculos entre o ensino e a aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos. Percebam que diferente de Comênio, que diferente de Martins, o que Libânio está trazendo? Ele está dizendo que a aprendizagem, o ensino, ele tem um objetivo, tá? E dentro desse objetivo também tem uma preocupação, que é o quê? A aprendizagem do nosso aluno. Então, muitas vezes a gente se prende ao conteúdo e esquece que não é o conteúdo que é importante, não é só o conteúdo, é a aprendizagem do nosso aluno que importa. Então, quando você está lá pensando, programando, se organizando para montar a sua aula da Academia Ractal, você está pensando em você ou você está pensando no aluno? Você está pensando naquilo que você quer que o aluno aprenda ou naquilo que você quer ensinar para o aluno? É complicado, né? Mas a gente vai ter depois uma aula sobre planejamento, sobre plano de aula, e aí vai ficar mais claro para você como é que a gente faz esse processo, ok? E aí, algumas questões são importantes você se perguntar, tá? Por que eu estudo? Por que eu estudo? Será que o aluno é uma folha de papel em branco, que eu estou repassando todas as informações para esse aluno e ele vai ali e vai absorver? Que saberes são apresentados, né? Qual é o contrato didático que a gente faz com o aluno? Quando eu estou falando assim, contrato didático, perceba. Eu chego dentro da sala de aula, eu digo para o aluno que é proibido usar celular, mas eu vou e atendo o meu telefone. Né? Tem uma diferença. Por que eu posso atender o telefone e o meu aluno não pode? Então, quando a gente fala em contrato didático, a gente está falando da relação que você faz com o seu aluno, o contrato que você faz e diz, ó, é permitido ir ao banheiro, não é permitido, como é que a gente vai lidar, por exemplo, quantas avaliações eu vou fazer, isso a gente chama de contrato. É um acordo que você faz com o teu aluno e que você fica claro quais são as regras daquela disciplina, daquela aula. Isso é fundamental dentro do processo didático, dentro do processo de ensinar. É você deixar claro para o aluno quem é você, que professor você é, né? E aí, outra coisa que é interessante, como que você selecionou esses saberes para o aluno, né? Veio de onde? Você pegou de que lugar? Né? Se você está dentro do processo da educação básica, você está ensinando uma disciplina, por exemplo, matemática, física, você vai ter parâmetros curriculares nacionais que vão te orientar e te dizer de onde que você tira essas disciplinas, né? Você tira esses saberes, essas competências que você quer passar para o aluno. Isso é fato. No nosso caso aqui da Academia Ractal, a gente tem o plano do curso. Dentro do plano do curso vai estar lá descrito todos os objetivos, objetivo geral, objetivo específico, ou competência, habilidade que você tem que trabalhar com o teu aluno, que ele vai desenvolver ao longo do curso. Tá? E aí é interessante o quê? É interessante você perceber que você, enquanto docente, quem vai ser você? Você vai ser a consequência das concepções que você tem, do seu histórico de vida, né? De quem você é, daquilo que você acredita. E aí chega num pontapé assim fundamental dentro da didática. Qual é a sua concepção pedagógica? Qual é a tendência pedagógica que você acredita, né? Como é que você vê o aluno? Como é que você vê o processo de ensino, o processo de aprendizagem? Que concepção de escola você quer? A gente usa muito hoje em dia, que se tornou comum, tá no cotidiano, dizer que a gente está formando alunos para serem cidadãos dentro de uma sociedade, críticos, ativos, participativos. Será? Será que é isso mesmo que você acredita? Ou você é daquele que pensa que o aluno está ali só para absorver o conteúdo que você está jogando? Não importa a opinião dele, ok? Então reflita. Por isso você tem que conhecer as tendências pedagógicas, porque essas tendências elas fazem a separação. A separação de que escola você quer, de que aluno você quer formar, tá? De que educador você é. Muitas vezes a gente vai se perceber um pouquinho de uma, um pouquinho na outra, tá? Mas é importante que você se encontre, porque você se encontrando enquanto educador, vai ficar mais fácil de você lidar com o aluno, de você lidar com as particularidades que cada aluno tem dentro de sala de aula. Porque vocês vão perceber que dentro de uma sala de aula com 20, 30 alunos, cada um vai ter um ritmo,
um raciocínio, né? Um desenvolvimento cognitivo diferente. Vai ter aquele aluno que vai pegar as coisas muito rápido e vai ter aquele aluno que você vai precisar sentar com ele e explicar várias vezes até que ele aprenda. E pode ser que ele saia da sua aula sem ter aprendido. E aí você vai ter que refazer, repensar, pensar numa nova forma de fazer com que esse aluno aprenda. Tá? Porque é isso, trabalhar com educação é você repensar, tá todo o tempo pensando. É tirar do foco você e colocar no foco o aluno, tá? O aluno é que é o foco da tua aprendizagem. O aluno é que é o foco do ato de ensinar, não é você, educador. E aí a gente vai ter dois tipos de tendência, as tendências liberais e as tendências progressistas, tá? A tendência liberal, qual é essa tendência liberal? É aquela onde a gente vai pensar no meio de produção, né? Numa escola que prepara o indivíduo para o papel social de acordo com as aptidões individuais de cada um. É uma escola que pensa muito mais no mercado de trabalho, muito mais na linha de produção, do que numa escola que vai pensar nesse desenvolvimento humano, digamos assim, do aluno, tá? Então, quais são essas tendências liberais? A gente vai ter a tradicional, a renovada progressista, a renovada não diretiva e a tecnicista, tá? São as 4 tendências liberais que perpassam aí dentro do processo. E aí a gente vai ter também as progressistas. Qual é a progressista? A progressista, gente, é quando a gente começa a pensar mais no lado social, tá? Eu paro de focar só em mim, na minha realidade, no meu bem, no meu acúmulo e vou pensar mais na sociedade, na função sociopolítica daquilo ali, tá? É difícil a gente conseguir visualizar e aplicar porque a gente está inserido dentro de uma sociedade capitalista. Porque ela não é que elas são tendências socialistas, não é isso. É porque quando a gente está numa sociedade capitalista, a gente pensa muito no nosso acúmulo, no nosso eu, né? Numa tendência progressista, eu vou pensar não só em mim, mas eu vou pensar também o que é bom para todo mundo, né? Não tô dizendo que você vai pegar e dar os seus bens, não, tá, gente? Eu tô pensando que você vai pensar que a educação, ela liberta, né? É aquela tendência, as tendências progressistas que vão estar envolvido quem? Paulo Freire, Libânio, que você vai ter também Vygotsky, que é socio-interacionista. Então, ela vai perpassar aí, porque elas são tendências que vai pensar que tipos de tendência? Uma libertadora, a libertária e a crítico social do conteúdo. Então, ela vai estudar a sociedade, ela vai pensar na escola a partir da sociedade. Que sociedade que de fato a gente quer, tá? Ela vai pensar que conteúdo é esse mesmo? O que esse conteúdo, ele de fato é importante para aquele nosso aluno? Será que é importante que o nosso aluno estude aí tudo sobre mecânica quântica, né? Então, ele traz esse questionamento. E aí, gente, finalizando esse videozinho, eu quero que vocês reflitam, né? Eu vou passar para vocês a indicação de um texto onde vocês vão ter a oportunidade de aprimorar um pouquinho o conteúdo, né? O estudo de vocês sobre essas tendências e que depois eu vou estar disponível para poder estar tirando dúvida de vocês com relação a essas tendências. Mas quando você estiver lendo, tente se encontrar dentro dessas tendências. Não apenas dentro de uma, mas dentro de várias. Às vezes não concorda, por exemplo, com o posicionamento da tendência tradicional. Mas você, por exemplo, acredita que o aluno consegue aprender melhor se você tiver um layout dentro da sala de fileiras, onde o professor está falando e o aluno está ouvindo, né? Mas vamos pensar, vamos refletir. Esse é o nosso primeiro vídeo apenas sobre didática. A gente ainda vai ter outros encontros. Até breve. Tchau!